Nesse vídeo eu quero te explicar por que você sente dores no corpo e por que elas ainda insistem em ficar aí, mesmo você tomando todos esses remédios para tentar se livrar delas. Quero te mostrar que atitudes do dia a dia, muitas vezes sem você perceber, alimentam essas dores e que, se elas não forem cuidadas, podem gerar ainda mais desconforto no futuro. Imagine que quando você nasceu, você ganhou uma casa com apenas um cômodo. Essa casa seria sua por toda a vida. Quando criança, você usava esse espaço para guardar seus brinquedos, suas memórias boas e seus afetos. Você aprendeu que precisava cuidar bem dela para manter tudo em ordem e tudo bonito. Mas com o tempo, a vida foi te entregando muito mais. Responsabilidades, medos, decepções, cobranças, e sem tempo para reorganizar, você manteve tudo no mesmo canto da sala. Passou a jogar ali coisas novas, sem tirar o que estava velho, sem questionar o que lhe fazia realmente sentido. O canto foi ficando cheio, a casa superlotada e entulhada. E aos poucos começaram a aparecer os sinais de a porta rangendo ao abrir, janela emperrando, lâmpada queimada, torneira pingando e muitas outras coisas. Você percebia, mas na correria dava sempre um jeitinho aqui, outro ali. Até que tudo virou um caos e mesmo assim você aprendeu a conviver com ele. Chega uma hora em que a casa parecia que ia explodir. E é nesse momento que a maioria das pessoas decide buscar ajuda. É o mais comum querer uma solução rápida. Um óleo na dobradiça que faz com que a porta volte a funcionar por um tempo, um conserto ligeiro na tomada, no pinga-pinga da torneira e por aí vai. Mas o problema não está só no atrito da porta, está no desnivelamento da estrutura, no peso acumulado, na falta de atenção com os cantos. A porta está dura, não por falta de lubrificante, mas porque algo mais profundo precisa ser ajustado. Essa casa é o seu corpo. E ele também vai acumulando experiências, tensões, emoções, memórias e padrões. Se você não cuida, não organiza, não libera, e ele começa a gritar. A dor é um sinal de que algo não está funcionando bem e de que há um desequilíbrio que precisa realmente ser olhado. O seu corpo, ele funciona como uma grande rede onde tudo está conectado. Essa rede é formada por sistemas musculares e articulares. Os músculos que compõem a nossa parte aqui da frente, os que compõem lá atrás, os músculos das laterais e os músculos mais profundos. E aqui vai um ponto muito essencial sobre esses sistemas. Eles não atuam isoladamente. Se ao longo da vida você desenvolveu mais um sistema que o outro, seja por hábito, postura, rotina ou até mesmo um comportamento emocional, isso cria um desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode gerar dor em lugares que você não imagina. Uma dor que você tem lá na região do calcanhar pode ter origem aqui nos músculos da cervical. Uma rigidez ao longo da coluna pode gerar dor no pescoço e aquela dor de cabeça de origem tensional. E um simples torcicolo pode estar relacionado à tensão acumulada nos músculos do antebraço. Por quê? A gente passa mais tempo digitando ou segurando o celular. Percebe? A dor nem sempre está ligada no lugar onde você se queixa. Por isso, se você quer realmente se livrar da dor, não adianta tratar apenas o ponto onde ela aparece ou você se queixa. É preciso estimular todo o corpo, trabalhar os seus sistemas musculares e articulares em conjunto. A Terezinha, desde muito jovem, ela foi diagnosticada com espondilite anquilosante. Foi descoberta que eu tinha uma síndrome chamada espondilite anquilosante. Desde estar com uns 30 anos, 32 anos, foi mesmo. Foi uma fase muito difícil da minha vida. Tentei várias terapias, academias, e que eu não tinha o suporte que eu precisava ter em relação às dores que eu sentia. Um episódio que me marca muito era quando você não conseguia virar, né, o pescoço. Ah, não conseguia. Lembra? Se viesse uma bicicleta, se viesse um carro, você eu tinha que virar o corpo inteiro, o corpo inteiro, eu fazia isso. Você não e hoje, deixa eu ver. Fica aí, agora olha para o lado. Olha para o outro. Olha, foi uma alegria tão grande que você não pode imaginar, foi mesmo. Um caso muito marcante foi o da Nelma. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei toda travada, toda.
Meu lado direito era menor do que o esquerdo, quase 1 centímetro. Eu andava claudicando. Na primeira aula que eu tive com você, eu já saí daqui com a perna no lugar. O que mais me surpreendeu é que a minha perna esquerda sempre foi virada para o lado. E eu saí daqui já andando com as duas para frente. Aquilo me encantou, tanto que eu já andava olhando para os pés, porque eu estava encantada com os meus 2 pés andando bem. Então, as primeiras aulas que tive com o Rodrigo, eu gritava tanto que chamava atenção. Hoje não sinto nada, absolutamente nada, levanto, tenho mobilidade, enfim, a calça que eu não vestia, hoje eu já visto com as 2 pernas sem ter que me apoiar. Eu não descia nem subia a escada. Hoje desço no meio da escada do metrô, no meio de todo mundo, tranquilamente, como se eu fosse gente. Eu vi muitas pessoas chegarem até mim com diagnósticos que pareciam definitivos. Você não pode mais se movimentar, você tem que tomar remédios pesados, meses de repouso, recomendação cirúrgica. E ao se movimentarem com consciência, elas perceberam que existia um caminho possível. Tomar remédio para dor de cabeça alivia a dor, mas não resolve o que está ali causando a dor. Fazer massagem para relaxar um músculo tenso ajuda, mas não impede que ele volte a se tensionar. Alongar um músculo que está muito encurtado dá alívio, mas não transforma o padrão que o faz encurtar. Porque nada disso trata a causa, só o sintoma. Muitos profissionais ainda indicam medicamentos fortes, tratamentos para analgesia ou até mesmo cirurgias. Aqui a gente prefere olhar para a origem do problema. Olha para o corpo todo em movimento, como ele realmente é, integrado, inteligente e único. Eu me chamo Rodrigo Fernandes, sou mineiro, nascido em Mar de Espanha e trabalho com o corpo há mais de 20 anos. A minha escolha pela dança foi com a alma e com o coração. Desde cedo, eu percebi que o meu corpo não correspondia à intensidade do meu desejo de dançar, porque ele era travado, rígido e ele não se organizava com fluidez para realizar os movimentos que eu queria. Foi nesse confronto silencioso entre vontade e limitação que despertou o meu interesse pelo corpo. Então, eu me mudei para o Rio em 2002 para cursar a faculdade de dança na UFRJ. Lá, eu aprofundei minha visão sobre o corpo como um território de expressão e transformação. Após a graduação, eu busquei novos caminhos para trabalhar. Fui para o Pilates, fiz uma pós-graduação em clínica ayurvédica. Comecei a dar aula de consciência corporal em uma academia em Copacabana. No primeiro dia de aula, alguns alunos vieram até mim e perguntaram: que técnica é essa que você usa? Eu nunca fiz nada igual. Eu achei que aquelas pessoas estavam exagerando um pouco, falando somente para me agradar, mas depois eu vi que não. As aulas eram terças e quintas e depois elas passaram a ser todos os dias. Houve um episódio que redirecionou minha vida profissional. Eu recebi a indicação para cuidar de uma pessoa acometida por AVC. Quando eu me deparei com a paciente, eu percebi que ela tinha uma parte do corpo toda paralisada. E ela tinha uma necessidade urgente de melhora e eu não me sentia apto para atendê-la. Eu fiquei impotente diante daquela situação e fiquei vários dias pensando em como é que aquela pessoa podia retomar as suas funções motoras. Infelizmente, eu não conseguia ajudar aquela pessoa naquela época porque eu não tinha embasamento técnico. Então, a partir daí, eu comecei a buscar um novo caminho de conhecimento e aí eu fui realmente para a fisioterapia. A formação em fisioterapia me deu um embasamento técnico muito bom, mas ela também me confrontou com um modelo muito segmentado sobre o corpo. O aluno pouco aprende a tocar, a sentir, a perceber e a olhar globalmente o paciente. O enfoque, resumidamente, ainda é voltado para a dor local e a recuperação das lesões em pós-operatórios. Quando a graduação em fisioterapia terminou, eu estava feliz com as condutas terapêuticas escolhidas, mas sentia falta de alguma coisa que pudesse diferenciar ainda mais os meus atendimentos. Então, eu fui buscar formas holísticas e sistêmicas de tratamento. Fiz cursos de terapia crânio-sacral, fiz a formação em cadeias musculares e articulares do método GDS, sistemas complexos e alguns outros. Decidi buscar suporte no movimento e na dança.
Passei a encará-la não só como arte, mas também como uma ciência que contribui para a organização funcional do indivíduo. Descobri que por meio dela começaria a elaborar um método para tratar, cuidar e manejar as doenças psicossomáticas e motoras. Desde então, eu me sinto em constante transformação e aperfeiçoamento. Compilo o melhor de cada certificação que fiz e diariamente aprendo a ouvir a necessidade de cada aluno, cliente e paciente. Sigo unindo ciência, dança e tratamento. Há 7 dias, eu ouvi uma frase que me marcou muito. Ela dizia assim: você pode enganar pessoas por muito tempo ou muitas pessoas por pouco tempo, mas nunca muitas pessoas por muito tempo. No trabalho com o corpo, enganar poucas pessoas já é difícil, porque o corpo sente e de alguma maneira ele te responde. Isso que eu me sinto tão grato por ter alunos que me seguem há anos. E o maior sinal de que ele realmente proporciona mudanças e evoluções é a fidelidade dos alunos. Há muitos anos eu acompanhei presencialmente a transformação de vários corpos aqui no espaço. Isso já me preenchia profundamente. Mas em 2020, com a chegada da pandemia, tudo mudou. Eu tive que adaptar o formato das minhas aulas presenciais para o online. Ainda com insegurança, mas aos poucos eu fui percebendo algo incrível. Pessoas que eu nunca tinha tocado começaram a sentir os efeitos em seus corpos. Pessoas de todas as partes do Brasil e até mesmo do exterior passaram a praticar o método Vertigokinesis comigo. Mesmo depois do fim da pandemia, muitos alunos preferiram seguir com as aulas online. Muitos me diziam: Rodrigo, o seu método está mudando a minha relação com o corpo. Eu sou outra pessoa. Mas quem realmente selou a minha decisão de levar o método Vertigokinesis para o online foi a minha mãe. Antes da pandemia, ela levava uma vida muito sedentária, com dores constantes no pescoço, pernas inchadas, já com aqueles sinais da idade, falta de nutrição no tecido ósseo e perda de massa muscular. Num gesto totalmente de cuidado de intuição, eu a convidei para fazer as minhas aulas online. No começo ela hesitou, ela ficou desconfiada e aos poucos ela foi percebendo a mudança que estava acontecendo no seu corpo. Ela passou a praticar 3 vezes por semana. A dor que acompanhava sumiu. Foi nesse momento que eu entendi: se funcionou com ela, pode funcionar para muitas outras pessoas. E é por isso que eu decidi criar esse programa, para alcançar quem está perdido no meio de tantas promessas vazias, para quem sente dor, mas não sabe nem por onde começar, para quem precisa de um guia seguro, respeitoso e quer realmente se reconectar com o corpo, mesmo sem sair de casa. O método Vertigokinesis funciona porque o trabalho é com o corpo e é do jeito que ele é, integrado, inteligente e cheio de possibilidades. O método Vertigokinesis, elas foram pensadas em cada detalhe para que você tenha sempre uma experiência transformadora, mesmo sem estar comigo aqui no estúdio. Tudo começa pela forma como eu explico, como eu ensino os exercícios. Meu vocabulário ele foi construído ao longo de vários anos com as aulas presenciais. Então, ele tem um cuidado, ele tem uma atenção, porque cada palavra que eu escolho tem o objetivo de facilitar a sua execução e evitar as confusões. Por exemplo, como que você segura essa bolinha? Você usa mais a pressão dos dedos ou você usa a musculatura do centro das mãos? Essas escolhas fazem toda a diferença para que você siga os exercícios com mais segurança e eficácia. Os materiais que utilizamos são simples, acessíveis e terapêuticos. Você provavelmente tem tudo isso aí na sua casa. Em todos os vídeos, eu estou praticando os exercícios com você. Esses são totalmente seguros, para serem feitos sem a minha supervisão direta aí. Não vou utilizar pesos pesados e nenhum movimento que te ofereça risco. A progressão ela é gradual e o foco está sempre no seu conforto, na sua escuta e no ritmo do seu corpo. Cada sequência foi construída com atenção nas fases do corpo, pensando nos sistemas musculares e articulares. Existe uma lógica, um encadeamento do seu corpo que você precisa de passo a passo. Tudo vai se ajustando, nada está ali por acaso, tudo tem um propósito. Quis que esse programa fosse totalmente acessível, por isso o valor de 1 ano de acesso das aulas online é menor do que um único mês das minhas aulas presenciais. Esse é o meu convite para você que quer cuidar do corpo, do movimento e ter a sua autonomia preservada no seu envelhecimento.